Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcia Ladiane, eu sou instrutora de alongamentos e também sou nail designer, coloca a mão na massa. E hoje eu vou falar sobre um assunto assim maravilhoso que pode causar polêmica ou não, não sei porquê, mas sempre que a gente fala sobre biossegurança acaba gerando aquele mimimi, né? Então hoje eu estou aqui para falar sobre, fazer uma análise científica sobre alguns métodos, sobre alguns equipamentos, sobre o que é desinfecção, esterilização, desinfecção química, quais os termos corretos, termos e definições. Mas antes, eu quero pedir que você senta o dedo aí no like, tá? Se você tá me vendo pelo YouTube, clica aqui embaixo, já dá seu joinha, tá? Isso me incentiva aí a fazer muitos e muitos vídeos aqui e conteúdos interessantes para nossa área, principalmente de nail designer e manicure, que na verdade é tudo a mesma coisa, porque afinal a gente faz unhas e quem cuida de unhas é manicure. Se você está aqui pelo Instagram, você vai fazer o seguinte, você vai curtir, vai compartilhar com as suas amigas. Coloca aqui, marca aqui a sua amiga manicure, manda esse vídeo para ela que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, tá bom? Depois dizem que manicure não estuda, né? Se enganam. Manicure estuda muito, pelo menos eu estudo muito. Então eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, porque eu tenho estudado muito, mas muito mesmo de verdade. E eu tô aqui para compartilhar, porque não dá para guardar só para mim, sabe? Tem que jogar pro alto, joga pra cima, porque tem que compartilhar esse tipo de informação, tá bom? Então se você tá pelo YouTube, já dá aquela curtida, se inscreve, deixa aqui teu comentário. Se você tá pelo Instagram, você manda, compartilha aí com as suas amigas, sei lá, aonde você estiver, querida. Aperta o botão aí, onde tiver curtir alguma coisa, curte. Se você gosta do meu conteúdo, incentiva aí que eu vou começar a movimentar aqui essa bagaça, tá bom? Então, vem comigo. Então, vamos lá. Para os termos, e para os nomes, como que posso falar isso? Termos e definições, tá bom? Existem vários termos a serem ditos, Várias palavras. Alguns falam desinfecção, alguns falam esterilização, alguns falam higienização. E, na verdade, cada coisa é uma coisa, tá? Higienização é uma coisa, é uma limpeza, Desinfecção, a gente utiliza aí produtos químicos, E esterilização, nós utilizamos aí equipamentos. E é sobre isso que eu vim falar aqui neste vídeo. Então, se você está interessado, fica até o final para você saber qual o método mais eficiente para fazer a esterilização, tá bom? Mas, Márcia, qual que é a diferença disso tudo? Tem muita coisa, gente. É muita coisa, ó. Na verdade, eu teria que fazer vários vídeos contando o que é cada coisa. Mas para que você entenda um pouquinho, falando assim, meio que para criança, eu costumo dar minhas aulas não falando os termos técnicos, mas falando de uma maneira que o meu público entenda, Que as minhas alunas, as franqueadas para qual eu presto, atendimento nas turquesas da vida que tem por aí, nos salões que eu sou contratada para dar curso. Então eu gosto de falar numa linguagem de criança, tá bom? Já ouviram falar no termo sepsia? Não. Sepsia. Asepsia? Também não. Asepsia eu acho que sim, hein? Então vamos lá entender uma coisa. Primeiro, da onde vem esse termo, essa palavra sepsia? Tenho certeza que você já ouviu falar aí em infecção generalizada, Isso aí você já deve ter ouvido falar, tá? Então, isso aí é um tipo de infecção. Sepsia significa infecção, ok? E asepsia significa que eu preciso utilizar um método para que eu não venha contrair nenhuma infecção, que no caso são os EPIs, ok? Então, se eu vou trabalhar aí com material cortante, alguma coisa, preciso proteger as minhas mãos, eu vou fazer uso de luvas, Se eu vou fazer algum tipo de trabalho que eu precise, no caso de, sei lá, pedreiro, construtor, eu preciso de um capacete, de touca, para proteger a minha cabeça. Se eu preciso fazer algum tipo de serviço
onde as minhas pernas estão expostas, então eu preciso proteger o meu corpo de alguma maneira para não sofrer nenhum risco, né? Tanto de acidente como para não contrair nenhum tipo de infecção. Então, sepsia significa infecção e asepsia é eu usar equipamentos de EPI para que eu não contraia nenhum tipo de infecção. Entendido? Então aí um exemplo muito básico. Sempre antes, né, que um médico vai fazer uma cirurgia, as manicures aí vão fazer nail art, né? Então a gente sempre precisa fazer uma asepsia das mãos, que no caso é lavar a mão e colocar o nosso EPI, né, que é justamente o quê? Colocar nossa luva, colocar nosso jaleco, né, que cubra até o pulso, né, fechadinho, de preferência fechado até em cima, porque a gente trabalha com muito pó. Então eu preciso fazer aí uma asepsia, né, ver quais são os equipamentos que a minha profissão exige para que eu possa executar o meu trabalho com excelência e com segurança, principalmente. Então vamos lá, nós temos 3 níveis, né, de desinfecção. Quais são elas, né? Temos o nível baixo, temos o nível médio e temos o nível alto, ok? Então, no nível baixo, inclui o quê? No caso, álcool e detergentes, né? Que aí elimina algumas bactérias vegetativas e alguns vírus e fungos. Isso é um tipo de desinfecção química baixa. Temos a segunda opção, que é a desinfecção média. E isso aí inclui o quê? Primeira coisa, o álcool 70. Isso aí você bem sabe que aí estamos utilizando aí bastante agora, né? Devido àquele bichinho lá, a gente está utilizando bastante, que é o álcool 70, né? Isso aí a gente utiliza na desinfecção média, tá? E além dele também a água sanitária concentrada a 0,1%, ok? Então, preste muito bem ao detalhe. Não é jogar água sanitária lá não, querida. Tem a porcentagem correta de se usar, de se preparar essa solução, tá bom? Então, o nível médio, ele elimina aí as bactérias vegetativas, elimina aí alguns micro-organismos, né? Elimina aí alguns fungos. E temos aí a terceira e última desinfecção química, que é no nível alto, ok? Que isso aí inclui quais produtos? O formaldeído, o glutaraldeído, nossa, isso é um trava-língua, hein? Pelo amor de Deus. O glutaraldeído, saiu. Ácido paracético e a água oxigenada. Então, aí nesse nível alto, temos aí essas 4 opções que eu vou tentar repetir aqui sem ficar lendo, tá? Porque eu preciso destravar a minha língua, que é o formaldeído, o glutaradeído, deixa eu ver se eu me lembro, a água oxigenada e ainda tem mais um, vamos lá, Márcia, vamos pensar. Ah, esqueci. O bendito do ácido peracético, tá bom? Depois vocês pesquisem aí lá no Dr. Google quais são cada composição, porque o foco desse vídeo aqui não é sobre produtos, e sim sobre equipamentos, né? Se esterilizam ou não. E aí, nesse nível alto, meninas, destrói realmente bastante tipo de micro-organismo, quase todas bactérias, mata tudo que é coisa, menos os benditos esporos. E agora eu vou explicar para vocês o que são os esporos. Lembrando que se você for fazer, né, uso do material do nível 3, que é o nível alto, que é o formaldeído, o glutaradeído, o ácido peracético e a água oxigenada, tem que ser usado de maneira adequada, na concentração adequada, ok? Principalmente para não destruir os teus equipamentos e principalmente a sua saúde. Então, não vai sair usando isso aí à toa não, tá? Você tem que entender disso. E para isso, você tem que fazer um curso de biossegurança. Então, vocês viram aí que nós temos vários tipos de bactérias, vários tipos de micro-organismos, nós temos aí vários tipos de fungos, né? E aí, tem um tipo de bactéria
que ela entra aí no estágio de esporos, que é nada mais do que uma bactéria que parou de receber o seu alimento e aí ele diminui a sua atividade respiratória, porém ela não morre, tá? Ela continua lá, vivinha da Silva. Imagina o mosquito da dengue que vai lá e coloca seus ovinhos lá no sequinho, né? Daqui a tanto tempo, muito tempo, dá enchente, sei lá, enche de água e vai lá os ovinhos, tudo fica molhadinho de novo e aí eles revivem e se multiplicam e aí viram os mosquitos aí, né, que contaminam as pessoas com a dengue. A mesma coisa são os esporos, nada mais é do que as bactérias que pararam de receber o seu alimento e no caso das manicures é o quê? O sangue. Nós trabalhamos com o quê? Material cortante, material crítico, né? Então, o alimento da nossa bactéria, né? O alimento da bactéria que nós trabalhamos é o sangue, tá? Então, quando tem lá uma bactéria, né? Seja ela qual for, principalmente a do tétano, né? Que tá lá na sua pinça, no seu alicate, na sua tesoura, na sua espátula, ou seja, tudo aquilo que nós trabalhamos em salão de beleza que tem contato com pele e sangue, né? A gente precisa ter esse cuidado, né, de desinfecção. E aí é onde a gente entra nesse processo aí de limpeza em primeiro lugar, que é saber preparar adequadamente. E aí entra, né, os detergentes químicos, né, que no caso são os germen-rios, os ácidos peracéticos, perdão, e vários outros componentes químicos que eu já falei aqui para vocês. Mas voltando aos esporos, o esporo nada mais é do que uma bactéria que parou de receber, né? Que, sei lá, vou atender lá uma pessoa, a Maria José, e a Maria José, acabei lá cortando ela, sei lá, ou estava na pele dela a bactéria e tá lá no meu alicate. E eu não esterilizei aquele alicate. Então, o que acontece? Eu vou usar na Fernanda e aí eu acabo machucando a Fernanda e pô, o que tá lá na Fernanda? O que aconteceu? Eu dei o alimento para a bactéria, né? Então o esporo vai reviver, falando dessa maneira ou de outra maneira, não sei. Vocês entenderam, né? Eu tô falando aqui numa linguagem que vocês entendam, uma linguagem infantil. Então essa bactéria que estava lá desidratada, né, ela não morreu, ela está desidratada, tá? Ela diminuiu a sua atividade respiratória, então ela fica lá paradinha, inativa, só esperando certinho de te pegar. E aí é onde você contamina a sua próxima cliente se você não esteriliza de uma maneira adequada. E aí vem o grande paradigma, né? O que acontece? E aí, Márcia, afinal de contas, o que esteriliza esses esporos? Qual é o único método que, além das bactérias normais, né, que realmente no nível alto de desinfecção, algumas bactérias, alguns micro-organismos morrem. Porém, a única forma de matar os esporos, que são as bactérias que estão desidratadas, e elas podem permanecer nesse estágio aí há mais de um ano. Ela só fica encontrando aí a oportunidade de entrar em contato com o sangue, e aí o que acontece? Ela te pega e te passa uma doença, tá? Porque ela vai se reativar, ela vai se reanimar, ela volta a viver e ela vai contaminar a sua cliente e também você, se você se machucar com seu material que você trabalha, que é considerado crítico, né? Tudo que corta é um material crítico, tá? Então nós temos que prestar muito bem atenção, né, no nosso inimigo. E pra gente combater o nosso inimigo, a gente precisa conhecê-lo, né? E no caso agora você já sabe o que é o esporo. E a única maneira de matar o esporo é a autoclave. Por isso que outro dia eu falei que estufa não esteriliza. Que a estufa não esteriliza. Que a estufa não esteriliza. Porque realmente ela não esteriliza. E eu vou explicar agora o porquê. Então, resumindo, né? Tô lá fazendo a unha da Maria, né? Da Maria José. E aí a Maria José tem lá uma bactéria de tétano, né? E aí ela tá lá, parou de receber alimento, que no caso é o sangue, e ela foi lá, parou de respirar um pouquinho, né? Diminuiu a atividade
respiratória dela, desidratou, e aí ela fica só esperando uma oportunidade, que no caso é o sangue, que é o alimento dela, para poder aí, né, se regenerar novamente e voltar à sua ativa e passar as doenças, que não é só o tétano, são muitas doenças, tá bom? E elas se encontram em pinças, alicates, espátulas, tudo que entra em contato com pele que é cortante pode aí entrar. Essa bactéria pode se tornar um esporo, tá? Que nada mais é que uma bactéria desidratada esperando o momento certo de pegar você, querida. E assim, gente, a maioria, né, que esses esporos causam, que essas doenças causam, a maioria são doenças de pele, né, e doenças de couro cabeludo, de cabelo, tá? A maioria. Além do tétano, hepatite e vários outros tipos de doença. Agora, falando do assunto principal, que é a esterilização, a única forma de matar essa bactéria que esteja nesse estágio esporulado é a autoclave. E por quê? Porque agora você já conhece, né? Lembra que eu falei que para você lutar com o seu inimigo, você precisa saber o que mata o seu inimigo? E eu tô falando aqui para você que é a autoclave. Mas tá, Márcia, e daí? Qual a diferença da autoclave para a estufa? Vou te explicar agora, tá bom? A autoclave, gente, ela é parecida com uma panela de pressão. Observação, ela é parecida, tá? Tem muitos vídeos aí no YouTube mostrando panelinha de pressão, né? E vários outros itens como forma de esterilização. E a Anvisa não reconhece esses outros equipamentos como forma de esterilização e eu vou informar o porquê. Simples assim. Então vamos lá. Imagine aí que a sua autoclave ela tem uma resistência. Nós precisamos colocar água, né? E a água depende da quantidade, né? Do tamanho da sua autoclave. Existem vários tipos de autoclave, vários modelos. É de acordo aí com a sua necessidade. Um exemplo, a minha autoclave ela é de 8 litros e lá no manual de uso tá falando que eu tenho que usar 250 ml de água. Esqueci o nome da água. Plim, 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 plim. Gente, deu branco. A água lá que a gente compra do galão, eu vou escrever aqui, tá bom? Deu um branco, acontece. Então vamos lá. Então precisa colocar lá 250 ml dessa água própria, não é água de torneira, tá bom? Então vamos lá. Então o que que acontece? Toda autoclave ela tem uma resistência que é ligada à tomada e aí nós temos lá aquela aguinha, né, que ao entrar, né, que ser ligada na tomada vai começar a gerar um calor ali dentro. E aí essa água vai ferver e quanto mais ela ferve, mais ela tem pressão, ok? Não é só o calor, né? A autoclave tem em média aí 121 graus de temperatura, chegando a 134, mais ou menos, beleza? E aí o que que acontece? Essa água ela vai ferver, quanto mais ela ferve, mais ela cria uma pressão e aí ela entra naquele esporo que tá lá sequinho, bonitinho, ela vai hidratar aquele esporo, entra na célula e vai, ó, explodir essa célula, tá? Então, é o caso que não acontece na estufa, né? Porque a estufa, ele serve pra nada, na verdade, gente. Ele só serve pra quê? Pra secagem de produto, tá? E não como forma de esterilização. Imagine um forno. Adoro pão de queijo. Vou lá, tô lá no meu forninho, pão de queijo, né? E aí o que que acontece? Se eu abro o meu forno, coloco a mãozinha lá dentro, o que que acontece? E não encosto nas minhas paredes laterais do forno, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com a minha mão, tá? Vou sentir ali um calorzinho e pronto, né? Não vai criar nenhuma lesão aqui na minha mão. Agora imagine ali, tô preparando meu cafezinho, como vocês veem aí diariamente, todo dia eu fazendo meu cafezinho, e aí eu coloco lá na água fervente a minha mão em cima, né? O vapor, né, vai criar aquela pressão e aí vai danificar, causar um dano à minha pele, tá? Imagine isso. É isso que acontece, tá? Na autoclave, eu preciso, além da temperatura,
Eu preciso da pressão e desse vapor para penetrar na minha célula e matar todos os tipos de micro-organismos, inclusive os esporolados. É isso aí. Esse trem aí, tá bom? Então, os esporos, meninas. Então é isso. Então o único equipamento que mata todo tipo de bactérias vegetativas, de fungos, né, de micro-organismos vivos, além dos esporos, inclusive os esporos, é a autoclave, porque ela precisa, além da temperatura, ela precisa do vapor e da pressão. E a estufa não tem isso, né? Ela tem a temperatura que não é distribuída por inteiro, né? E aí acontece lá de não esterilizar, tá bom? Ah, Márcia, mas eu coloco lá, inclusive no papel da autoclave, e ela muda de cor. E daí, bebê, não quer dizer nada, só de eu colocar ela perto de um calorzinho, aquela faixinha rosa vai ficar escura, tá? E aí entra a importância de você também fazer um teste biológico, que aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Inclusive eu tenho muitos vídeos para fazer para vocês. Estão gostando desse vídeo? Deu para entender que a autoclave é a única maneira de matar todos os micro-organismos vivos, inclusive os esporos, tá? A estufa, ela não é um equipamento adequado e nem é indicado para esterilização. Ela é indicado para secagem. Sabe quando você desidrata uma fruta, quando você desidrata, seca algum tipo de papel que está molhado? Então a esterilizadora, ela só não é proibida pela Anvisa porque também ela tem outras funções, menos a esterilização. Ficou entendido? Eu acho que sim, né? Falei de uma maneira bem fácil para que todo mundo entenda, tá bom? Uma coisa bem interessante que eu posso falar, porque vai ter muito mimimi aqui no meu vídeo, eu sei, que é o quê? Existem tipos de bactérias que elas conseguem sobreviver a uma temperatura aí de 200 graus e não morrem. Sabe por quê? Porque é uma temperatura seca, né? Que é o caso da estufa, é uma temperatura seca. Eu não posso ter a temperatura seca. Eu preciso de ter temperatura, pressão, né? E aí, mais o vapor que vai penetrar nos esporos e vai matar os esporos. Ok, meninas? Então, a única maneira de esterilizar corretamente os seus equipamentos críticos, que são esses que utilizamos, tá bom? Inclusive, vocês devem esterilizar aí as brocas, né, do seu motorzinho, tudo isso aí deve ser esterilizado. Assim como tem um alicate das manicures, vocês têm que ter os kits também para as brocas. Então, ter muitas brocas aí para atender. Se você atende 5 clientes no dia de alongamento, você tem que ter um kit de 5 brocas que você utiliza para esse atendimento. Agora, vamos lá. Existem aí no mercado, além da estufa, além da autoclave, temos outros tipos aí, principalmente que está na modinha, autoclave portátil, autoclave não, é estufa UV, né? Tem vários tipos aí de coisas que eu não sei nem citar nomes aqui. Eu só sei que a única forma indicada pela Anvisa, né, é a autoclave. No máximo a estufa faz aí uma desinfecção, que é diferente de uma esterilização. Desinfecção, né, além de higienizar, ele vai matar alguns tipos de bactérias, menos os esporos, e a estufa vai matar todas as bactérias, todas as formas de vidas e também os esporos, tá? Esses outros itens aí, luz UV, tudo isso aí é mimimi, ok? Então, vamos estudar sim, sejam abertas. Não tô aqui para criticar ninguém, porque eu trabalhei por muitos anos dessa maneira. Então, a gente está aqui para ajudar uma a outra. E eu tô fazendo aí vários cursos na parte de biossegurança, inclusive porque eu sou instrutora de uma rede de esmalteria. Então, eu preciso estar por dentro, né? E isso é assunto aí, ó, para mais de metro. Então, gostou? Se você gostou, curte aqui. Coloca aqui o nome da sua manicure. Você cliente que me segue, marca aqui a tua manicure, tá bom? Eu vejo tanta gente gastando aí com tantos cursos caríssimos, cursos mais de R$2.000 e não tem coragem de pagar
1.300, vai, eu paguei na minha autoclave 1.390, né? No total foram R$2.000, porque eu comprei tudo. Eu comprei a esterilizadora, eu comprei a seladora, eu comprei o papel cirúrgico em metro, tanto de alicates como aquele de broquinhas, que é mais fininho. Eu comprei o teste químico, eu comprei a incubadora, e é sobre isso que eu vou falar no meu próximo vídeo, que não adianta só fazer o uso da autoclave. Você tem que saber testar se ela está realmente funcionando, e é aí que a gente entra com o teste biológico e químico da autoclave, tá bom? Para saber, ter certeza que ela está funcionando, tá? Então vamos lá. Sobre a estufa, né? O que eu andei pesquisando e também dentro do curso que eu estou fazendo, né? Vamos lá, peguei até aqui uma colinha, tá? Então, 47% foi comprovado a ineficiência da autoclave, tá? Por quê? Porque não tem como eu fazer um teste biológico nela, tá? Então, por isso que a Anvisa não recomenda. Tudo aquilo que eu não posso fazer, o teste biológico e químico, a Anvisa não libera, tá? Então, a autoclave é o meio mais seguro até o dia de hoje. Possa ser que amanhã mude, mas até o dia de hoje, estufa não esteriliza. No máximo aí, ela desinfeta algumas coisinhas, tá bom? Outra coisa, 57% dos profissionais, eles não sabem manusear, né, higienizar, esterilizar não, desinfeccionar esses equipamentos, tá? Então, olha que horror, 57% das pessoas não sabem fazer de maneira adequada a desinfecção desses equipamentos. Triste, né? Quando eu falo desses equipamentos, são equipamentos considerados críticos, que são eles os alicates, as espátulas, a tesourinha, pinça, tudo que tem contato com pele e sangue é considerado um instrumento crítico, tá bom? Então, a estufa, ela é liberada sim, né? Para fazer, como que eu posso falar? Secagem de produtos, né? Tem várias coisas que a estufa pode fazer, tá? Até anotei aqui para não esquecer, que é o quê? A desidratação, a secagem de material, né? E aí ela é proibida para esterilização. A única forma liberada pela Anvisa é a autoclave. Entendido? Gostaram? Então compartilha aí, espalha aí, porque tudo que é de conhecimento nós devemos adquirir. Não podemos aí economizar como que eu posso explicar? Economizar em conhecimento, porque conhecimento ninguém te tira. Eu espero ter ajudado vocês. Deixa a tua opinião aqui. Você tem condições de ter uma autoclave? Não, eu também não tinha, né? E também por várias vezes utilizei aqui material em vários clientes, porque eu também sou como vocês, ainda não estou rica e às vezes você não tem condições de comprar um autoclave. Então eu vou te dar uma dica, procura aí no seu bairro algum salão que tem, porque não adianta só eu apontar o erro, né? Eu tenho que dar aqui uma solução. Então o que eu indico para vocês? Que vocês façam, procure aí um salão pertinho de vocês que tenha uma autoclave e você aluga, né? Fala com o dono do estabelecimento para que ele te alugue ou mensalmente um valor fixo ou por esterilização ou várias vezes na semana, sei lá, 2 vezes na semana você esterilizar seus equipamentos e ele te cobra. Então essa é uma solução bacana aí para você que ainda não tem autoclave, tá bom? Então, vamos trabalhar de maneira correta para que você não se contamine e principalmente não contamine o seu cliente, que é aí o teu, como é que eu posso falar? Que é o teu patrão, né? O teu cliente é que paga teu salário. Então, vamos trabalhar aí de maneira adequada, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui teu comentário, né? Ou a tua crítica. Estou aberta aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.